E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, né? Vamos prestar atenção, porque essa matéria ela é de âmbito estadual, tá? Não é de âmbito nacional. Por que eu falo isso? Porque essa matéria é da região de Totig, tá? Então, a prefeitura de Totig, ali no caso o estado de Totig, que soltou os dados e estou trazendo os dados para vocês, né? O que seriam esses dados? Esses dados são que 40% dos estrangeiros, né, desculpa, 40% de todo o pedido de ajuda, de empréstimo da prefeitura de Totig foram feitos por estrangeiros, 40%. Então você vê que são quase 50%. Então já deu para vocês terem ideia que muitos estrangeiros sofreram e ainda estão sofrendo, tá, com os efeitos do coronavírus aqui no Japão, infelizmente. Até o dia 1º, os estrangeiros respondiam por 40% dos pedidos na prefeitura de Totig, no final do ano passado, ou cerca 5 mil empréstimos de emergência de pequenos lotes do governo para apoiar as pessoas, né, que tiveram as vidas prejudicadas devido aos efeitos do coronavírus. Isso foi descoberto porque a prefeitura de Totig soltou, né, os números. No caso assim, o Conselho da Previdência Social da província soltou os números. Então agora fica fácil para mostrar para vocês em relação a estados. Você vê que o estado de Totig soltou, né? Isso aí então está dando para trazer para você a realidade do Japão, tá? Por isso que eu falo, nem tudo que reluz é ouro. Então não acredite em muitas ofertas, muitas propagandas de emprego, tá? Até porque você vê que 40% é muita coisa, tá? Trabalhadores estrangeiros e estudantes internacionais estão sujeitos à distorção do coronavírus, devido às restrições nos tipos de empregos para os quais eles podem trabalhar com o status de residência. A prefeitura é o principal órgão de empréstimo emergencial. Então, se você precisa fazer empréstimo, precisar de ajuda financeira, você tem que ir até a prefeitura, tá? O início, né, quando o governo começou a liberar as ajudas, teve início no dia 25 de março do ano passado. Existem fundos de pequenos lotes de emergência para funcionários em licença e fundos de apoio abrangentes para desempregados. E o limite do empréstimo chega a 2 milhões de ienes. Ambos são, né, de juros zero e não requerem fiador. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade financeira, é melhor ir na prefeitura e pedir essa ajuda. Claro que eles falam assim, o limite total do empréstimo pode chegar a 2 milhões de ienes. Isso vai variar de caso para caso. E os 2 milhões de ienes ele não é pago de uma vez, tá? Ele é pago por parcelas. Como, por exemplo, se você fecha um empréstimo no valor até 2 milhões, o que eles vão fazer? Eles vão soltar para você 200, 200, 200, 200, 200 mil em várias parcelas, até fechar os 2 milhões ou até você conseguir arrumar um emprego. Assim que você conseguir arrumar um emprego, o empréstimo é cortado, tá? Então já dá para você ter ideia. Até porque eles falam, né, que se você consegue um emprego e consegue sustentar, não faz necessidade do uso emergencial do dinheiro. Então o empréstimo é cortado. Mas até lá já deu para você se segurar bem, até porque 200 mil todos os meses, por exemplo, daria o quê? 10 meses? Quase um ano. É um bom tempo assim, né, de ajuda para o governo. E 200 mil é um dinheiro considerável. Eu falo isso porque tem pessoas que trabalham que não tiram isso, tá, aqui no Japão. Então, né, a proporção de estrangeiros na prefeitura é cerca de 2,2%, mas foi de 40% na candidatura. Eu vou até ler de novo, tá? Na província de Totig, os números de estrangeiros na prefeitura chega a média de 2,2%, mas no total de pedidos de ajuda foram de 40%. Então você vê que afetou
muito mais estrangeiros do que japoneses. Se 2,2% da população do estado de Tochigi é estrangeiro, e se 40% de pedidos de ajuda foram para estrangeiros, então já deu para você ter ideia que quando começou a onda de demissões, quem que tomou coquinho primeiro? Estrangeiro. Tá? Então por isso que eu falei, eu sempre bato em cima, nem tudo que reluz é ouro. Né? Por isso que o canal aqui de vez em quando toma umas burdoadas feias. Porque o meu canal vai de contra a muitos lugares que fazem propaganda, de oferecendo emprego, esse tipo de coisa. Porque por eu mostrar esse tipo de realidade, né? E muita gente não aceita isso. Mas você vê que são notícias das prefeituras, são notícias do governo, não sou eu que estou inventando números e trazendo, são coisas do governo. Cada governo solta, isso quando no governo nacional do Japão, o governo central solta os dados, e eu passo os dados. Só que nisso vai de quê? Vai de contra as propagandas de emprego. Já deu para você sacar, né? Que eu acabo indo muito de contra aos interesses financeiros de outros lugares. Infelizmente, né? De acordo com o Conselho da Prefeitura, houve muitas inscrições de estrangeiros de junho a agosto, representando de 50% a 70% do total. Quanto ao local de origem, destaca-se asiáticos e pessoas da América do Sul, que possuem muitos residentes na prefeitura. Então já deu, América do Sul, o que é? Brasil e outros lugares. Então você vê que muitos brasileiros foram afetados por lado de cá. Mas, verdade seja dita, só que muitas pessoas não aceitam essas verdades. Infelizmente, né? Na cidade de Utsunomiya, cerca de 9 mil pessoas, que tem o maior número de estrangeiros na prefeitura, as inscrições dos estudantes internacionais são evidentes. Na cidade de Oyama, cerca de 7 mil pessoas, a segunda, e na cidade de Moca, cerca de 4,3%, que tem a maior proporção de população irregular. Existem muitos pedidos de estrangeiros que trabalham no Japão, porque na primeira parte ali estava falando dos estudantes, agora são dos trabalhadores. Muitas das razões são os números de empregos a tempo parcial que diminuiu e houve uma interrupção no pagamento de aluguéis. Então você vê que muita coisa pegou aí. Um estudante nepalês de 20 anos que frequentava uma escola profissionalizante de língua japonesa na cidade de Utsunomiya parou de enviar dinheiro para seus pais, né, para o país de origem, porque o corona, né, deu como é que se fala? Atrapalhou a vida do homem. Ele disse: as mensalidades serão pagas pelos fundos, e relacionou seu sonho depois de se formar em uma escola profissionalizante, estudar TI, né, no caso em uma universidade japonesa, e fazer uso dela em seu país. É porque aqui no Japão, quem vem por intercâmbio, seja por escola profissionalizante, escola de línguas, ou mesmo faculdade, consegue trabalhar, não é só estudar. Então muitas pessoas usam o intercâmbio para vir trabalhar no Japão. Então ela vem como intercambista, consegue um emprego aqui, claro, ela tem que se formar no intercâmbio. Se formando no intercâmbio, também ela consegue, dependendo do empenho dela, tá? Precisa, né, ter uma boa, como é que fala, pontuação, né, durante o curso. Com isso ela consegue mudar o status de residente aqui no Japão, de intercambista para trabalhador. Você vê que então muita gente usa isso aí como pontapé inicial. Claro que tem um custo, o custo às vezes não é baixo, mas às vezes pode ser que vale a pena. Um nepalês na casa dos 20 anos, dono de uma mercearia na cidade, disse: as vendas das lojas despencaram, a loja dele despencou, e o emprego de meio período da minha esposa desapareceu. Tive que contar com empréstimos para sobreviver.
Muitos estrangeiros têm a ocupação limitada devido ao seu status de residência. Em princípio, não podem trabalhar em outra ocupação. Os alunos internacionais têm restrições, como jornada de trabalho de 28 horas ou menos por semana. As amortizações estão programadas para começar depois de abril do próximo ano, mas não há garantias de que a situação teria melhorado. Há pessoas encarregadas de cada conselho se perguntam, né, no caso assim, os conselheiros de cada local. É possível voltar quando o pagamento começar? Se você pedir 2 milhões de ienes emprestados, será difícil devolver o dinheiro, né? Mesmo se você voltar a trabalhar normalmente. São as perguntas recorrentes que acontecem, né? O governo nacional estabeleceu condições para isenção de reembolso, como isenção de impostos de residência, né? Mas, por outro lado, o prazo e os procedimentos de candidaturas de cada caso, né, ainda não foi definido, porque precisa do... Como é que se fala? Cada caso é um caso, tá? Então, eles vão definir ali de acordo com o caso da pessoa, de acordo com as necessidades da pessoa. Tanto que existe um trecho, né, nessa parte não da matéria, tá? Dessa lei de ajuda que o governo soltou, que essa é uma lei provisória de ajuda, que dependendo isenta a pessoa de pagar esses 2 milhões. Mas claro, tem todo um pré-requisito por trás, né? Mas de qualquer maneira, você vê que o governo, entre aspas, está sendo uma mãe, está ajudando, que se levar em conta em relação ao Brasil, que não teve nada disso. Teve assim, aquela ajuda que o Bolsonaro soltou, né, da ajuda emergencial de 600, já é alguma coisa também, tá? Mas foi mais frequente que aqui do Japão. Só que se levar por valores que eu falo assim, não é questão de conversão de moeda, tá? É questão assim, da quantidade de dinheiro que o governo soltou para a pessoa se manter no mês. A diferença é muito grande. Porque 200 mil ienes, dependendo da pessoa, passa o mês. Se uma pessoa não conseguir passar o mês com 200 mil ienes, desculpa falar, tem que dar na cara dessa pessoa. Porque ela fez muita dívida ou está gastando demais. Porque é possível passar com 200 mil ienes, sim, no Japão. Eu falo isso porque eu e minha esposa, nós passamos com o salário dela, só com o salário dela, porque todo mundo sabe que quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu estou com um problema crônico de hérnia, né? Então não consigo trabalhar. Então é só o salário dela que está mantendo a casa. E o salário de mulher. E a gente passa. Então o salário de mulher é uma média o quê? 200 mil ienes. Então a pessoa que fala que não consegue passar, não consegue se sustentar aqui no Japão com 200 mil ienes, alguma coisa está errada. Mas de qualquer maneira, né, se você tiver dificuldades, vai à prefeitura, procure esse empréstimo, essa ajuda. Tá certo? Porque o governo está soltando isso. E já deu para você ter ideia que a coisa pegou aqui no Japão e muitos estrangeiros estão passando por dificuldades. Tanto que você vê que números do ano passado estão começando a soltar agora, que são os relatórios, né, que acabou o ano fiscal. Então já deu para vocês ter ideia que a coisa pegou e ainda está pegando. Tá? Eu falo que ainda está pegando por quê? Devido aos estados de emergência. Os estados de emergência que vem acontecendo detona toda a cadeia produtiva do Japão. E nisso, no meio dessa cadeia produtiva, o que tem? Estrangeiros. Tem muitos estrangeiros que trabalham nas fábricas que estão sendo afetados. Isso é fato. Tá? Então, né, tem agora cada um que procure da melhor maneira possível tentar manter seus empregos. Né? Porque tem emprego no Japão? Está tendo? Sim, está tendo emprego. Mas não daquela forma que era antes da pandemia. Então existe uma certa dificuldade para encontrar emprego. Tem. Eu vou usar até os dados do governo. Na última matéria que eu soltei, o governo tinha soltado que estava a média de 1,10 para um candidato. O que isso significa? Significa que praticamente é uma vaga para um candidato. Tá. Só que nem sempre essa uma vaga para um candidato, existe um candidato qualificado para essa vaga. Aí o que acontece? Pode acontecer de ter mais vagas sobrando do que candidatos.
Por quê? Falta de mão de obra qualificada. Vou dar um exemplo, porque muita gente fala assim, ah, é japonês, mas a gente é decassegue. Sim, mas tem decassegue que estuda. Vou dar um exemplo. A parte de enfermagem. A parte de enfermagem no Japão está precisando de gente demais para trabalhar. Então eles estão recrutando, seja estrangeiros para trabalhar, não é só estrangeiros dentro do Japão, não, estrangeiros de fora do Japão também eles estão recrutando para vir trabalhar no Japão. É questão de preencher os pré-requisitos. Outra vaga de emprego também que eu tenho visto bastante, e vários lugares estão procurando, professor de inglês. Eles estão procurando direto professor de inglês, mas muitos locais estão procurando professor de inglês e até estão falando de ajudar ao professor de inglês estrangeiro a vir para o Japão trabalhar. Claro que a negociação é com ele, entre o contratante, eles não soltam muitas informações, até porque eles vão soltar durante as entrevistas e negociações. Mas eles falam lá sim, né, nas vagas de trabalho, que eles ajudam os estrangeiros a virem para o Japão, que eles vão soltar a carta de garantia, etc. Então você vê que muitos locais aqui no Japão estão contratando estrangeiros de fora do Japão. Mas é questão de pegar o quê? Pré-requisito. E entrar em contato e ir atrás. Tá? Não adianta, muita gente às vezes chega para mim, oh, mas você não pode me indicar onde que está pegando pessoas? A única coisa que eu posso falar assim, eu vejo a vaga. Se quiser eu posso até mostrar aonde que a vaga está. Né? Se eu conseguir achar o anúncio de novo, porque eu não salvo o anúncio, eu pego, eu olho assim, ó, bacana, só que eu descarto. Né? E é a vida que se segue. Só que nessa brincadeira eu posso passar para a pessoa, mas a pessoa vai ter que entrar em contato, mandar um e-mail, ligar, ou seja lá o que for que ela quiser fazer no local. Eu não posso intermediar isso. Por isso que nesse entre aspas, eu não procuro nem colocar as vagas de serviço. Coloca assim, as vagas que eu sei que até colocava, eu parei até de colocar, que são locais que era para ilustrar a procura de profissionais de Japão, né, profissionais que o Japão está procurando para trabalhar aqui. Então você vê que é impossível de uma pessoa que não tem descendência vir trabalhar para o Japão. Não. É possível? Sim, é muito possível, até porque tem vários tipos de vistos. E esses vistos não são divulgados. Não sei o porquê, mas existem muitos tipos de vistos para vir trabalhar no Japão. Só que nessa época de coronavírus tem que se pensar. Tá? Tem que se pensar muito. Igual em relação a professor de inglês, eu tenho 2 matérias falando sobre professor de inglês aqui no Japão. Até porque eles ganham não só, eles ganham muito mais por comissão, questão de alunos, do que nas próprias aulas em si, de classe fechada. Então, em época de coronavírus, que está todo mundo ruim do dinheiro, trabalhar como professor comissionado, às vezes não é um bom negócio, porque muita gente não vai deixar de comer para pagar um curso de inglês. Deu para você entender a diferença, né? Então, realmente dá para coisas que tem que se questionar, né, e tem que analisar, tá certo? Mas é isso aí, família. Para você que assistiu o vídeo até aqui, eu tiro meu chapéu para você. Arigatou gozaimasu. E até o próximo vídeo. Até mais.